Atos, capítulo 13, versículo 4. Atos, capítulo 13, versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus das sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, um falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Estes, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, um mágico, porque assim se interpretara o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, sentaram-se. O Deus que nós acreditamos é um Deus que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos. As pessoas que têm fé desse Deus, porque Ele é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, porque não há nada que Ele não possa fazer. Se Deus estiver vivo dentro do nosso coração, nós podemos ter felicidade e alegria dentro de nós. Mas, pelo contrário, se dentro da nossa vida, não somente alegria e felicidade, mas também há muitas dificuldades e problemas, mas o problema é se esse problema segurar o meu coração, a gente fica com dificuldade, a gente sofre, fica agoniado. Mesmo que surjam grandes ou pequenos problemas, se o Deus vivo estiver vivo dentro do nosso coração, nada se torna problema dentro do nosso coração. Então, dentro de uma pessoa assim, Deus pode trabalhar. Há um tempo atrás, o Coral Graças tem a irmã Jong, ela se casou e nasceu um bebê. E no hospital da irmã de Kimpo, ficou internada. A minha esposa olhou para mim e falou: a irmã Jong, de graças, ela teve um filho, vamos visitá-la. E a gente foi, porque eu estava a caminho de Kimpo. A irmã Chong Song-ja, depois que ela nasceu o bebê, ela estava tão feliz. A gente segurou o bebê, tiramos fotos juntas, eu até orei junto. Quando eu penso, então, eles casaram, têm um bebê e não têm um quarto. E eu acho que eles também não tinham dinheiro para o hospital. Aí eu preparei também o dinheiro para eles pagarem um hospital. E a irmã Kim, ela falou que tinha uma conversa para ter comigo. E por 1 hora eu conversei com aquela irmã. E eu falei que eu tinha trazido dinheiro para pagar o hospital dela, mas ela não quis aceitar aquela irmã. Aí, depois que eu fiz comunhão com ela, eu me encontrei com a irmã Jong de novo e a mãe dela, e eu tive que coração. As pessoas se casam no mundo, têm filho, e tem quem é que será que, fora essa irmã na Coreia, nasce um bebê e não tem um quarto para viver? Porque ela fica andando de quarto em quarto, fica andando de cidade em cidade na Coreia para cantar, então ela não tinha quarto próprio dela. Então ela precisava, né? Principalmente porque é mulher, ela precisava de um lugar para descansar. Quando eu olhei para a irmã Jong,
Ela estava com tanta paz. Eu não sei se ela ficou preocupada novamente depois que eu parti. Mas onde no mundo vai existir uma pessoa assim? Porque Jesus Cristo, está cheio de Jesus Cristo dentro dela. Ela falou o que para mim? Pastor, eu tinha que ir na competição de coral na Itália, mas eu não pude treinar. Eu tenho que treinar sozinha e não consigo. Eu tenho que estar junto do coral novamente. Ainda bem que o bebê nasceu 25 dias antes do previsto. Normalmente as pessoas... Então, no coração dela, ela tinha muita paz, felicidade. Ela não tinha nada, mas como ela pode estar tão agradecida e estar feliz? Realmente, eu agradeci diante de Deus. Na conferência de Nova York, um casal jovem veio fazer comunhão comigo. É um casal próximo dos 40 anos. Aquela senhora, ela era endemoninhada. Conversando com ela, não só a mulher estava com demônio, mas o homem também estava com demônio. Então falou que o demônio, quando faz comunhão um entre o outro, fica bem espiritual do demônio, né? Então eles não conseguiam aguentar esse demônio. Aí eu comecei a conversar com eles. O demônio é o rei das trevas e Jesus Cristo é o rei da luz. Que trevas vai continuar se chegar à luz? Não existe. Se no coração deles estiver Jesus Cristo, então não precisa se preocupar com o demônio ou outras coisas. Todos os problemas são resolvidos, eu falei para eles. E, de novo, aquela senhora começou a falar de novo sobre ela. Aí eu falava, e de repente o diabo ficava bravo dentro dela. Mas eu tinha paz no meu coração. Porque eu pude ver claramente. Se a pessoa tiver $50 mil de dívida no banco, vai ficar preocupada. Mas se tiver $100 mil na conta do banco, não vai mais ficar preocupado. Vai sobrar $50 mil. Mas se eu tenho $100 mil e se eu não souber que eu tenho $100 mil e se eu souber que eu tenho dívida de $50 mil, eu vou ficar preocupado. Mas as pessoas, assim como, eu tenho $50 mil, não, mas eu tenho dívida de $50 mil, mas eu tenho $100 mil, eu tenho dívida, assim, dessa mesma forma, todos os problemas Jesus Cristo pode resolver. E se Jesus Cristo estiver conosco, o que se torna problema? Quando a gente não está exatamente nessa fé, a gente tem preocupação, mesmo vindo para a igreja, mesmo escutando a palavra, mesmo orando. Então, se eu fico preocupado de que Deus não vai me ajudar, eu fico preocupada de que eu não vou conseguir resolver. Pessoas frequentam a igreja, mas tem muitas pessoas que estão sofrendo. Por quê? Está escrito, com certeza, na Bíblia, de que todos os nossos pecados foram perdoados. Está escrito na Bíblia, mas ainda parece que eu tenho pecado no meu coração. Parece que eu ainda tenho pecado no coração, parece que eu sou má. Então, quando eu sinto, tenho pecado no meu coração. Mas na Bíblia está escrito que meus pecados foram perdoados. Se eu somente acreditar na palavra da Bíblia, então meu coração pode se libertar do pecado. Mas as pessoas não conseguem fazer isso. Na Bíblia está escrito que meu pecado foi perdoado. Mas eu ainda tenho pecado no meu coração. Se eu pensar que eu ainda tenho pecado no coração, então a palavra da Bíblia morre. Mas se no meu coração eu acreditar pela fé de que eu não tenho mais pecados,
Então, o coração de que eu era pecador, esse coração morre. Então, ontem eu estava conversando com um casal endemoniado. Eu pude ver cuidadosamente esse casal endemoniado. Quando eles estavam falando, na hora eles ficavam assim bravos. E quando eu falava, eles se acalmavam. Aí quando o marido falava, ele ia e falava todo nervoso e tremendo. Aí eu falei, senhora, fique quieta um pouquinho e escute o que eu vou te falar. Sim, eu vou te escutar. Aí quando eu falava, aí ela falava, retrucava de novo. Eu falava, aguenta um pouquinho. Aí depois escutava, não, mas é porque assim, assim, assim. Aí eu falava, não, aguenta um pouquinho, espera um pouquinho. E eu quis com que ela não tivesse oportunidade de falar, mas eu queria que ela tivesse a oportunidade de me ouvir. Aí, de repente, o marido apareceu. Aí eu falei, olha, espera só um pouquinho, aguenta. Eu já escutei tudo que vocês falaram, agora você escuta o que eu vou falar. E aí eu comecei a entrar sobre o Evangelho. Pessoal, o Evangelho não é uma coisa que o pastor Park criou. É diferente das historinhas das Marias do passado, outras historinhas. Isso é a palavra de Deus, isso é o coração de Deus. Essas são histórias que realmente existiram e que são palavras que revivem e fazem reviver o espírito do nosso coração. Falando isso, pouco a pouco, eu comecei a vagarosamente entrar no assunto do Evangelho. Aí aquela senhora e o senhor, naquela noite, eles escutaram até ali e a gente parou. Eu falei, você tem certeza que seu pecado foi lavado? Sim. Tá, então hoje até aqui, mas amanhã você vem, tá? Pra gente continuamente falar sobre isso, tá? Mas aí o diabo de novo começou a querer falar. Eu falei, não se preocupa com nada. Dentro da senhora e do senhor, independente de ter pecado ou não, mas só de você ter escutado sobre o perdão dos pecados é uma coisa muito boa. Escute. Se entra a luz, vai embora as trevas. Não existe treva que permaneça com a luz. Agora, Jesus Cristo vai começar a trabalhar. Não se preocupe. E o que eu falei, você continuamente se lembre, escute. E assim vocês conversem sobre o que eu falei para vocês. Aí no dia seguinte à noite, no dia seguinte de manhã veio aquele casal novamente. Sabe o que eu fiquei agradecido? Estimados amigos, dentro desse evangelho que nós espalhamos, Deus está junto. E porque tem poder dentro do evangelho, é porque esse evangelho não entra, essa palavra não entra no nosso coração, mas se essa palavra entrar no nosso coração e tomar lugar, não é mais que seu coração vai ser arrastado pelo espírito mal. Mas se essa palavra levar o meu coração, mesmo vendo a mesma verdade, a gente pode enxergar a situação com esperança, felicidade, alegria e gratidão. Por isso, se a gente quiser ter uma verdadeira vida espiritual, não é que a gente tem que ter uma posição alta, não é que a gente tem que ter muito dinheiro, que a gente vai ter paz e vai ser feliz. Mas o coração de Jesus Cristo entrando no nosso coração, se tomar lugar dentro de nós, todos os problemas que se vocês se depararem, vai brigar contra a palavra de Deus que está no seu coração e a situação. Então, com certeza, a palavra vence. E aí vai vir paz, alegria no seu coração. Eu falei, né? Em João capítulo 6, tem o Felipe e o André. Então,
Jesus perguntou para os discípulos, onde encontraremos pães para alimentar esses 5.000 homens? Então, Filipe, quando quis resolver esse problema, Jesus Cristo não estava com Filipe junto conversando? Tem 5.000 homens. Se eles tivessem dinheiro para comprar pão para todos eles, não era uma coisa fácil. Vamos supor, dentro dessa igreja de Gangnam, eu vou dar dinheiro e vai comprar comida para 5.000 pessoas. Não vai ser fácil. Não é fácil. Não tem dinheiro, não tem onde comprar. Então vai fazer o quê? O que Filipe falou? Mesmo que cada um comesse pouquinho, 200 denários não bastaria. Então era uma teoria que ele estava falando. 200 denários, mesmo que eles tivessem, eles não poderiam comprar. E eles não poderiam trazer, mesmo que tivesse onde comprar. Então era só uma hipótese, mas na verdade, eles não podiam fazer nada para poder comprar. Então se Filipe pudesse pensar, como ele pensaria? Eu fui para as bodas de Caná da Galileia e Jesus Cristo transformou água em vinho. Então, se aquele que transformou a água em vinho, será que ele não vai conseguir transformar o pão também? Não vai multiplicar o pão? Então, em vez de conectar o coração com Jesus Cristo, e o coração que conecta com Jesus Cristo são muito diferentes. O Jesus Cristo que levantou a enferma uma vez de 38 anos, ele também pode resolver esse problema. É verdade. O Jesus Cristo que deu transformação para a mulher samaritana. Jesus Cristo que curou o leproso, que curou o filho do centurião. Então, se Filipe se conectasse a Jesus Cristo, então, se ele olhasse como Jesus Cristo poderia trabalhar, como Jesus Cristo ia trabalhar, ia surgir fé no coração, então Jesus Cristo teria trabalhado assim. Mas, diante desse problema que está faltando pão, Filipe tirou Jesus Cristo, e sem Jesus Cristo, num cálculo sem Jesus Cristo, ele só estava procurando o seu próprio método. Então, dentro do método de Filipe não existia Jesus Cristo. Mas o problema é que nós somos iguaizinhos. Vivendo nesse mundo, a gente tem diferença. Da nossa igreja, com certeza, tem pessoas que têm mais dinheiro, outras que têm poucas, tem pessoas que têm estabilidade na vida, tem pessoas que não têm estabilidade na vida. Então, os missionários, os seminaristas foram para uma viagem evangélica sem dinheiro. Então, com 10 dólares cada um partiu e pegaram, cada seminarista tinha 5 dólares, né? Então, esses seminaristas, dependendo de Deus, a gente não conseguiu escutar todos os testemunhos de como Deus trabalhou. Mas é a mesma coisa. O André falou o quê? Aqui tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, a comida de uma criança. Mas isso, isso bastaria para todas essas pessoas? Então, o André estava calculando que 5.000 homens comessem 5 pães de cevada. Como ele podia calcular que 5.000 homens fossem comer 5 pães de cevada? Então, como não dava 5 pães de cevada para esses 5.000 homens? Mas, Jesus, se o Senhor fizer, não vai dar certo? Então, como o André se conectou a Jesus Cristo, ele encontrou um caminho de poder alimentar 5.000 homens com 5 pães de cevada. Então, vocês fazem plano, vocês vivendo as suas vidas. Vocês têm vários planos. Embora eu seja pastor, cada vez que surge um problema, eu também dentro da minha cabeça, vou fazer assim, assim, assim. Mas depois de um tempo que passa, esse problema, eu não dependi de Deus e eu simplesmente quis resolver pelo meu método. Deus faz eu perceber isso. Então depois, quando eu tenho outra dificuldade, como o Senhor faz? Então, continuamente eu conecto com Deus. Então, quando eu conecto com Deus, com certeza, Deus pode trabalhar assim, 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 assim. Então, surge esse coração.
Hoje de manhã, o pastor Roinsu, ele testemunhou. O testemunho dele saiu pelo DVD e falaram que está vendendo na nossa igreja. O pastor Roinsu, ele está em Myanmar. Ele é amigo do pastor Kim Dae-il do Myanmar. Um dia, quando ele estava com tuberculose, ele estava morrendo. Aí ele falou, ô Insu, ele foi procurar pelo amigo dele. Quando ele foi procurar pelo amigo dele, ele estava com leucemia. E como o amigo dele era muito coitado, mas o Roinsu, ele recebeu a salvação, escutando o evangelho. Depois que ele recebeu a salvação, a doença dele continuou. O pastor Kim Dae-il, ele às vezes ia procurá-lo, fazer comunhão. Aí um dia ele deu o livro, estou doente, mas eu estou curado. Quando o pastor Park estava com úlcera e ele foi curado. Se eu crer dessa forma, tudo quanto tenho pedido de oração, crede que recebeste será assim convosco. Ele conectou com isso. E assim será convosco. E ele acreditou que recebeu. Ele acreditou que recebeu. É só acreditar que recebeu, então eu vou ser curado. E entrou a fé no coração dele. Aí ele estava deitado e aí ele se levantou de repente. E aí, manquejando, ele foi andando. Ele segurou um pedaço de pau. E se apoiando nisso, ele saiu para o campo. O pastor Roinsu estava trabalhando no campo. E vendo os filhos manquejando, ele se assustou. Roinsu, o que você está fazendo? O que aconteceu? Mãe, eu já fui curado. Eu vim trabalhar. E os pais? Nossa, o coração deles se desfaleceram. Quando os pais estão morrendo, a pessoa está morrendo, realmente elas ficam com o coração diferente. Ele já está com o coração diferente. Isso não tem problema, não precisa trabalhar. E assim, eles levaram de volta para o quarto, deitaram ele e falou que os pais saíram de lá e começaram a chorar. E aí ele pegou e realmente foi curado. E agora ele está na África pregando o evangelho como missionário. Um dia o irmão Roinsu veio para mim e falou que estava com câncer. E ele estava muito preocupado. Irmão Ró, escuta bem o que eu vou te falar. A outra vez, quando você estava com leucemia, como você foi curado? Você dependeu da promessa de Deus e foi curado pela palavra de Deus. Não é verdade? Essa vez, faz a mesma coisa que vai ser curado. É verdade. Então, ele começou a conectar esse problema do câncer com Jesus Cristo. Então, quando ele conectou com Jesus Cristo, será que Jesus Cristo não pode curar um câncer? Será que Jesus Cristo não pode cuidar de uma doença? Porque Jesus Cristo é capaz de todas as coisas. Então, desde o coração dele, ele começou a ser curado. Então, o corpo dele ainda não foi completamente curado. Estava a mesma situação. Então, o câncer para mim é uma bênção. Pessoal, vocês podem dizer que é uma loucura isso, né? Dizer que câncer é uma bênção. Eu acho que só o irmão Roinsu que fala isso. Se disser que está com câncer, as pessoas somente podem ficar preocupadas. Então, ele não ficou com câncer uma vez, mas ele ficou com câncer disso, disso e daquilo. E ele venceu esse câncer. Quando eu olho o rosto dele, é bem forte. Eu não escutei exatamente o testemunho dele, mas cada vez que eu escuto, o meu coração fica muito quente. Mas um dia ele veio na nossa igreja e gravou o testemunho. Por 7 horas ele gravou o testemunho. Enquanto eu não estava. Eu não pude escutar ainda. Então, por 7 horas, ele fez um DVD de 7 horas de testemunho. Então, não é outra coisa. Mas o Deus que nós acreditamos, Ele está do nosso lado, Ele concede a sua graça e sua misericórdia. Então, Deus é o nosso dono. Jesus Cristo se tornou nosso Senhor. Mas o problema, a gente frequenta a igreja, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente também oferta.
A gente participa do culto, tudo mais, mas quando surge um problema, a gente não liga esse problema com o vivo Jesus Cristo. Mas eu quero resolver esse problema pelo meu método, porque eu quero enfrentar o problema, porque eu sou fraco. Eu quero cuidar desse problema, eu fico na dificuldade, eu acabo caindo na preocupação. Essa vez, esse casal que eu me encontrei em Nova York, continuamente eles falaram que queriam morrer porque eles estavam muito agoniados, eles estavam frustrados. Eu falei, não precisa fazer isso. Dentro do coração de Jesus, se Jesus Cristo estiver vivo dentro dos seus corações, se Deus trabalhar, nada disso é problema. Então, esse problema, não tentem vocês resolverem, mas Jesus Cristo quer lhes conduzir para resolver. Mas enquanto ele estava falando isso, ele estava se aprofundando no problema, ele ficava assim, ele ficava todo agitado. Como ele não estava se acalmando, eu não deixei mais ele falar. Aí quando eu estava para acabar de falar, aí eu falei, vocês vieram hoje e escutaram a palavra de Jesus. Vocês parecem que estão indo assim igual como vieram, mas na verdade tem os passos, tem o resíduo de que Jesus Cristo entrou nos seus corações. E vocês escutaram que Jesus Cristo já lavou seus pecados. Então, isso vai permanecer na sua memória. Então agora podem ir embora, podem ir para casa. Cada vez que tiver difícil, cada vez que o demônio quiser te atacar, não seja arrastado pelo demônio. Mas eu escutei a palavra de Jesus Cristo. Lembre-se disso. A palavra diz que Jesus Cristo já lavou todos os meus pecados. Então é verdade que Jesus Cristo já lavou meus pecados. Então Jesus Cristo também me ama. E Jesus Cristo vence a Satanás. Jesus Cristo é luz e Satanás é trevas. Por mais que tenha trevas, mas assim como se vem a luz, a treva vai embora, assim também se Jesus Cristo entrar, Satanás tem que sair. Se vocês só se lembrarem disso, então Deus vai trabalhar. No dia seguinte, veio o casal. O coração deles estava muito mais calmo do que ontem. O coração estava bem mais calmo do que ontem. Eles estavam escutando bem melhor do que no dia anterior. Então, continuamente, eles sentaram na frente e escutaram a palavra. Por isso, eu pude até pregar o evangelho para eles. Aí ontem eu esperei, mas por alguma situação eles não puderam vir. Mas dentro do coração deles, eles já escutaram sobre Jesus Cristo, eu já falei sobre que Jesus Cristo já lavou os pecados deles. Então, qualquer momento, essa palavra pode se conectar com o coração deles. Então, isso é uma coisa muito gratificante. Estimados amigos, na igreja Boa Notícia, ao menos no domingo, vocês escutam 1 hora a palavra da igreja. Vocês devem ler individualmente a Bíblia. Também tem outras reuniões, tem reunião de senhoras, tem o culto de casa. A gente tem muitos momentos de poder escutar a palavra na nossa igreja. Então, por mais que vocês não se lembrem de todas as palavras, mas se vocês pouco a pouco entrarem nos seus corações, vocês vão poder se lembrar pouco a pouco de cada palavra. Então, quando vocês se depararem com alguma situação, quando vocês se depararem com alguma dificuldade, quando surgir algum problema, não fiquem preocupados, angustiados, ligando. Por favor, resolve esse problema para mim. Pode parecer mais fácil assim, mas vocês têm que conectar esse problema com Jesus Cristo.
A primeira vez que você vai experimentar isso, você pode pensar, ai, será que vai dar certo? Ai, será que ele vai resolver? Surgem vários tipos de problemas. Mas se vocês realmente são pessoas que acreditam em Deus, em Jesus Cristo, por que o Senhor fez eu passar por esse problema? Primeiro, pergunte isso. Em João capítulo 9, fala sobre o cego de nascença. O discípulo perguntou, por que ele nasceu cego? Foi por causa do pecado dos seus pais ou dos filhos, ou dele mesmo? Jesus respondeu que não, para que se manifeste nele a glória de Deus. Jesus Cristo. Então, esse problema que eu me deparei também é para a glória de Deus. Na Bíblia, está falando assim. Então, o culto que vocês escutaram hoje. Então, visualizando toda essa palavra. O problema que eu estou me deparando. Vocês têm que conectar com Jesus Cristo. Isso se torna um grande poder para poder transformar a sua vida. Qualquer problema, qualquer dificuldade, independente da preocupação que você esteja. Tem pessoas que somente ficam angustiados, preocupados, reclamando, murmurando, quer fugir. Ou se não dá certo, ainda bebe por causa dos problemas. Vocês eram assim, né? Deve ter pessoas assim que viveram no mundo, no passado. Mas agora, irmãos da nossa igreja Boa Notícia, vocês são pessoas que acreditam em Deus, certo? Vocês às vezes falam, acredito em Deus. Vocês oram para Deus. Não somente orem, mas conectem esse problema com Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo permitiu eu passar por esse problema? Jesus Cristo, como é que eu tenho que resolver isso? Senhor, o Senhor não pode resolver isso para mim? Por favor, me ajude. Outras coisas, eu orei, mas eu quero receber graça de Deus. Eu acredito que o Senhor vai resolver para mim. Então, se a gente conectar com Ele, então dentro dos seus corações, Deus começa a trabalhar. A cidade de Samaria, ela estava morrendo de fome. As mulheres estavam comendo os seus próprios filhos. E naquele tempo Eliseu falou o quê? O profeta Eliseu falou o quê? Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. E ali na porta daquela cidade estavam os 4 leprosos. E aí os leprosos pensaram, o que a gente vai ficar fazendo aqui sentado? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. E se a gente for para o arraial dos Círios, se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão pouco morreremos. Então, eles escutando a palavra de Deus, eles receberam uma nova sabedoria. Até vinha essa sabedoria, eles pensavam que eles eram bons, eles pensavam que eles podiam fazer tudo sozinhos. Mas depois que eles pensaram, realmente eles eram muito insensatos e tolos. Vamos para o arraial dos Círios. E a cada passo que eles deram, Deus trabalhou. E nos passos deles estavam fazendo barulho de um grande exército com cavalos. E todos eles fugiram, aquele exército do arraial dos Círios. E aquela comida que eles tanto queriam comer estava cheio ali. Tinha ouro, tinha roupa. Realmente, o caminho que Deus preparou é surpreendente. Porque Deus nos ama. Deus, Ele cria um caminho bom, um caminho santo diante de nós. Mas porque é um caminho que a gente só pode seguir pela fé. Se vocês ganharem fé, vai acontecer assim. Mas até você ganhar fé, vai surgir esse e aqueles problemas. Hoje de manhã nós lemos essa palavra. Na igreja de Antioquia, eles estavam fazendo oração de jejum. Fazendo oração de jejum. Então, o Espírito Santo de Deus deu que coração para eles? Para Barnabé
e para Paulo, eles falaram, vamos mandar eles para uma viagem evangélica. E recebendo a condução do Espírito Santo, o Barnabé e Saulo foram para uma viagem evangélica. Então, os missionários, os seminaristas foram por uma semana. Então, eles foram sem tempo determinado, Barnabé e Saulo. No começo, eles foram para um lugar chamado Seleucia. E dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Então, eles foram para Salamina e, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente, este tendo chamado Barnabé e Saulo, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretara o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. É uma palavra muito boa. Então, o Paulo, ele queria pregar para o procônsul, mas o Elimas, o mágico, ele estava atrapalhando para não acreditar. Então, sempre que eu quero pregar o evangelho, Satanás trabalha dessa forma. Falou que o presidente do Paraguai leu o meu livro. E aí eu liguei para a embaixatriz do Paraguai e eu falei que eu queria escrever uma carta para que ela entregasse para ele. Aí, ela falou que queria que eu escrevesse uma carta para ele. Daí, sem pensamento, eu falei, tá. E aí eu peguei uma caneta, um caderno para escrever, e aí comecei a surgir um monte de pensamento. O senhor presidente é uma pessoa tão ocupada, então eu não posso escrever uma carta longa para ele. Tá, mas se eu escrever uma carta curta, como é que eu vou falar sobre o evangelho para ele? Eu não sei por que entrou esse pensamento. É só escrever, né, uma carta, senhor excelentíssimo presidente. Mas estava muito difícil para mim. Era só escrever a carta. Nem comprido, nem curto. E eu escrevi e mandei. Era um dia antes de me encontrar com o presidente. E eu tinha que pregar para ele sobre o pecado. E de novo me deu dificuldade. Você é pecadora! Eu não podia falar assim para ele. Senhor presidente, o senhor por acaso sabe que existe o excelentíssimo pecado dentro do Senhor? Eu não poderia falar dessa forma também, né? Então eu estava queria falar do evangelho, mas dentro do meu coração tinha muitas barreiras. Ai, se eu falar assim, ai, o que eu vou pregar? Ai, como é que eu vou falar? Mas, sabe uma coisa que é certa? Sempre que a gente prega o evangelho, Deus está conosco. Eu sou Paulo. Para o senhor procônsul. Ele teve uma oportunidade de pregar para o procônsul. E ele queria escutar o evangelho. Mas o Elimas, o mágico do lado, estava continuamente impedindo que ele escutasse o evangelho. Realmente Deus me deu uma tão boa oportunidade, mas por causa daquele mágico não vai dar certo. A próxima vez eu vou pregar. Então deve surgir esse tipo de pensamento. Mas por que justo ele veio aqui? Então, continuamente tem esses trabalhos de Satanás. Então, quando vocês vivem dentro do Senhor pela fé em Deus, se vocês olharem para Deus e dependerem de Deus, seu coração vai ficar cheio de Deus. Se seu coração fica cheio de Deus, todos os problemas vão ser resolvidos. Se vocês se preocuparem
se ficarem cheios de preocupação, então tudo que você quiser resolver pela sua preocupação, tudo vai se tornar problema e vai surgir mais preocupação. Mas o problema é, dentro da geladeira, tem pessoas que colocam kimchi, tem gente que coloca sorvete, tem gente que coloca outras comidas. Se você tirar uma comida amarga, vai ser amarga. Se você pegar kimchi, vai ser ardido. Se você pegar sorvete, vai ser doce. Que criança vai abrir a geladeira e vai estar comendo um quiabo? Que criança vai abrir a geladeira e vai estar chupando um limão? Não, ela vai abrir a geladeira e vai querer tomar sorvete. As crianças são sábias assim, vocês também vivam de uma forma sábia. Então, dentro da geladeira do seu coração existe várias coisas: preocupação, medo, angústia, sofrimento, problema, tem um monte de coisa. Mas deixa tudo isso. E somente coma aquilo que é saboroso, que é Jesus Cristo. Então, o seu coração vai ficar cheio de Jesus Cristo. Então, se o seu coração fica cheio de Jesus Cristo, não vai ter lugar para ficar o medo. Jesus Cristo é a luz. Se tiver luz, não vai ter lugar para ter trevas. Então, seu coração vai estar feliz, vai estar alegre, e todos os problemas vão ser resolvidos diante da luz. Mas se nas trevas, se a angústia e a treva se encontrar, continuamente a angústia vai preencher o nosso coração. Ah, não adianta eu frequentar a igreja, não adianta eu orar, não adianta eu escutar a palavra. As pessoas estão fluindo dessa forma. Pessoal, a gente vivendo pelo Evangelho, a gente está servindo a Deus. Por que não vai existir Satanás? Por que não vai ter dificuldade? Satanás jamais tira com cochilo. Principalmente quando você quer fazer o trabalho do Evangelho. Ele sempre dá pensamentos de que não vai dar certo, pessimistas. Por que vocês escutam a voz de Satanás? Isso é a voz de Satanás. Vamos trocar o canal. Tem que fazer assim. Peguem o controle remoto e mudem o canal, entenderam? Por isso, o Barnabé e Saulo, sendo conduzidos pelo Espírito Santo, eles foram para Salamina e eles pregaram para o procônsul Sérgio Paulo, mas o mágico Elimas continuamente estava atrapalhando. Então, como nós podemos pensar? Eu acho que isso não é oportunidade. Eu acho que o Elimas, ele é mais próximo do Sérgio do que eu. Então é melhor eu vir numa outra oportunidade, silenciosamente, para pregar para ele. Se pensar assim, não vai poder pregar o Evangelho, não é verdade? A maioria das pessoas são enganadas aí e muitas vezes resolvem o problema dessa forma. Não é verdade? Mas Paulo não fez assim. Quando a gente veio aqui, a gente veio pela condução do Espírito Santo, então vai ter caminho. A gente quer pregar para o procônsul, mas esse Elimas, o mágico, está atrapalhando. Então Deus não vai conseguir resolver isso? Deus vai nos ajudar. Esse procônsul, uma pessoa de cargo alto, como a gente poder se encontrar com ele? Deus nos deu essa oportunidade, a gente não pode falar besteira, a gente tem que entrar no Evangelho. O Elimas está atrapalhando, o que a gente faz com ele? Então, conectando com Deus, a gente tem Deus. Então, esse mágico a gente não pode deixar quieto. O que o Paulo falou? 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, porque Paulo estava com ele, Deus estava com Paulo, ele ficou cego na hora. Ele estava ali, cadê? Alguém me ajuda, alguém me ajuda. E ali, aquele procônsul, vendo o que aconteceu com esse mágico, ele acreditou em Deus. Realmente, Deus que você acredita é verdadeiro. Que maravilhoso é isso, não é? É a mesma coisa, pessoal.
Eu já falei frequentemente para vocês sobre aquela menina levada cativa que estava com Naamã. Se fosse para reclamar, ela podia reclamar de 10, 100, 1000 coisas. Ela não tinha fim para reclamar. Mas, no momento que ela viu que o comandante Naamã estava com lepra, ela falou o que para a senhora? Minha senhora, se o meu senhor for, eu vou falar para ele ir lá pro profeta e ele vai ser curado da lepra. Se ele for curado da lepra, não, ele não vai ser só curado da lepra, ele vai receber salvação. Se ele receber salvação também, todo dia a gente vai poder ter culto em casa. E aí eu vou poder orar. E no final, realmente, o comandante Naamã foi curado da lepra. Continuamente teve trabalho do Espírito Santo. E de repente o comandante Naamã viu a menina levada cativa. Você agora é minha filha, tá? Vamos pro culto junto. É o mesmo caminho. Mas hoje de manhã, vocês estão sentados aqui nesse mesmo lugar, no seu coração. E tem a treva e a luz que estão brigando. Então, pela fé em Jesus Cristo, quando vocês se deparar, vocês lutarem contra a treva, a maldição, a praga, o sofrimento, porque isso é trevas. Se tiver luz no seu coração, então todas essas trevas se vai. Então, enquanto você estiver na luz, você não vai querer beber, você não vai gostar do mundo, você não vai gostar de nada desse mundo. Você somente vai ter um coração de paz. Mas, por mais que você frequente a igreja, por mais que você acredite em Deus, por mais que você receba salvação, cada problema que você se depara, eu pensando que eu sou inteligente, eu pensando que eu sou bom, pensando que eu sou sábio, se você conectar com a sua teoria, com a sua sabedoria, com o seu método, com o seu caminho, se você conectar com isso, vai ser difícil. Se eu trabalhar hoje de manhã, independente do problema que você tenha, então o ser que vocês acreditam é Deus. Deus é o dono do seu coração. Então vocês têm que conectar com esse Deus. Jesus, eu vou descansar sobre esse problema, que o Senhor trabalhe. Então Paulo e Barnabé puderam fortemente pregar o evangelho e o procônsul recebeu a salvação. O procônsul recebeu a salvação. Em Belém, sabe o que é incrível? O pastor Kim Jong-un, ele se encontrou com o ministro da juventude de Belém e ele falou que o ministro falou que ia estar ocupado, não ia vir. E aí o filho do ministro veio. Aí o filho do ministro falou, não posso ir. E aí o filho do ministro veio para o acampamento mundial na Coreia e ele ficou muito feliz. E aí ele voltou para casa. É o filho do presidente. Então o presidente ele estava se preparando para tirar umas férias. E depois do acampamento mundial, eles iam para tirar férias. E aí a esposa do presidente falou para o marido, né? O nosso filho gostou muito e essa vez o pastor Park vai vir aqui para Belém. E aí eles estavam pegando o horário da viagem. Aí o presidente falou, ai querida, você falou que o pastor Park ia vir, mas eu falei, então será que você vai poder viajar? Outra vez eu não pude tirar férias. Mas eu vou viajar a próxima vez. E ele não tirou férias. Pelo convite do filho do presidente, eu pude me encontrar com o presidente e preguei o evangelho para ele. E no dia seguinte, na manhã, falou que o presidente queria participar do nosso acampamento mundial. Eu fiquei assustado, e ele veio mesmo. Eu tinha que pegar o presidente, mas sabe o que me fez sofrer? Eu tava com gripe, eu tava com coriza. E ele subiu no palco,
E o ministro falou para eu ficar atrás do presidente, lá no palco. Eu estava bem atrás do palco. E o presidente estava tão feliz naquele dia, e ele deu um discurso tão longo. Normalmente eles dão um discurso de 15 minutos, mas ele deu um discurso de 50 minutos. Quando eu estou pregando não tem problema, mas quando eu fico só em pé, sem fazer nada, nossa, eu estava com dor na perna, estava tossindo, eu estava com coriza, aí eu, ai Deus, por favor, faça com que ele acaba logo, Deus. 50 minutos. O presidente ficou tão feliz. O Coral Graças, alguns do Coral Graças, ele queria nos convidar para almoçar. E aí pediram almoço para a gente. E ele falou, desculpa, eu estou ocupado, eu não vou poder ir, mas vai com os ministros e pregue o evangelho para eles. Deus. Não acontece essas coisas porque eu quero fazer, mas é Deus quem faz por mim. Por isso, é difícil, é cansativo. Mas as pessoas que não têm Deus, porque não têm Deus? Porque tentam segurar algum método, então eles querem conectar o seu coração com o seu método. Mas o nosso coração tem o vivo Deus. Por isso, esse problema, independente de que problema seja, se você conectar com Deus e falar através de Deus, porque Deus fez eu passar por isso, porque Deus está trabalhando dessa forma, porque Deus me deu essa dor, se Deus trabalhar, como que vai acontecer? O que vai acontecer, Deus? Por que o Senhor fez isso? Eu não sei muito bem, Deus, mas eu quero depositar nas suas mãos, eu não consigo. Então tem que conectar o nosso coração com o de Jesus Cristo. Quando a gente lê a Bíblia, surgiu um problema. No versículo 14, versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então o João, ele se separou do Paulo e do Barnabé. O João não foi junto para pregar o evangelho, mas ele foi para ajudar, né? Para mostrar como fazer mais. Em Pafos, vendo o procônsul receber a salvação, o Paulo ficou muito feliz. João, eu não sei se ele foi para casa lavar roupa, eu não sei se ele foi fazer comida. Mas a felicidade que Paulo encontrou e a felicidade que João encontrou era diferente. Eu também frequentemente penso. Eu, casando com a minha esposa e vivendo com ela, eu também tenho muita preocupação, também tenho muitos problemas que eu me deparo. Então, eu, me deparando com isso, eu vejo Deus cuidando e Deus nos ajudando e fico feliz. E tem pessoas que recebem salvação e fico feliz. Aí outra pessoa recebe salvação e fico feliz. Mas a minha esposa, quando ela está com problema, ela fica o dia inteiro preocupada, lavando roupa, fazendo comida. Dá dó. Quando eu volto de um estudo bíblico e chego na frente de casa, será que toda essa felicidade minha esposa consegue compreender? Coitada da minha esposa. Vivendo como pastor, tem muitas pessoas que são contra, que ficam perseguindo. Então, se essas coisas tomassem lugar no meu coração, eu cairia. Mas porque se o Deus que eu tenho for maior do que isso, então vai ser bom. Mas às vezes, pregando o evangelho, meu coração fica cheio de felicidade. E quando eu entro na porta, que coração eu tenho? Eu estou tão feliz. Será que a minha esposa vai saber dessa felicidade? Será que a minha esposa... Eu também gostaria que a minha esposa passasse por essa felicidade. Então, antigamente, eu ficava levando a minha esposa para todos os lugares. Levava para Tegu, levava para Seul, levava continuamente. Então, só da minha esposa ficar do lado vendo, ela ficava feliz. Então, essa felicidade que eu sinto,
eu também queria mostrar para os meus filhos e também comecei a levar meus filhos. Essa vez, no cantata de Natal, no ano passado, o meu filho falou: pai, eu gostaria de levá-los para o cantata de Natal. Ah, é? Que bom. Por que você fez isso? Ah, porque eles, quando crianças, no coração deles, como o pai anda para lá e para cá pregando o evangelho, eu quero mostrar isso para os meus filhos. O pai prega o evangelho assim o pai prega, as pessoas recebem salvação, mesmo tendo dificuldade, eu estou feliz, eu quero mostrar isso para os meus filhos. Aí eu falei, muito bem. Isso é muito mais precioso do que ir para a escola. Essa vez também. Quando acabar a escola, eles vão trazer os filhos. Eles têm 10 anos, 8 anos, mas são pequenos. Mas eles participam da conferência, dormem comigo e no dia seguinte de manhã vão para a escola. E depois vem para o culto de novo. Vendo como Deus está trabalhando, por mais que eu veja, Felipe, ele viu. Mesmo vendo, ele não conectou com Jesus Cristo. Então o João, ele andou junto, Marcos e o João andaram juntos. Mas aquela felicidade que estava em Paulo, aquela felicidade que estava em Barnabé, porque não estava dentro deles. Não, eu não consigo. E eles fugiram para Jerusalém. É assim também com os pregadores de evangelho. Quando vem problema. Não quero nada. Por que eu tenho que ser pregador de evangelho? Eu não quero mais, porque eu tenho que passar por esse sofrimento. Mas se eu olhar para o Deus que está vivo dentro de mim, qualquer coisa nesse mundo não tem uma felicidade maior do que isso. Por quê? Tenho Deus junto comigo. Pessoal, nós escutamos, mesma palavra, escutamos. Se você não conectar seu coração com Jesus Cristo, é insensatez. Então, se você conectar o seu coração com angústia, tristeza, sofrimento, você fica cheio disso. Mas independente do problema que você tiver, se você conectar com Jesus Cristo, se você conectar com a igreja, se você conectar com a palavra, sim. E Jesus Cristo vai resolver esse problema. Jesus Cristo, ele vai conceder graça. Jesus Cristo prometeu. Jesus Cristo vai ajudar. Então, todo medo do seu coração, Jesus Cristo vai fazer você vencer, vai fazer com que você tenha esperança. Se você ganhar no seu coração, então essa fé vai aparecer na sua vida e você vai ser vitorioso, vai ser feliz, vocês vão poder ter uma vida abençoada. Tendo a mesma viagem evangélica, o coração de Barnabé e Saulo era diferente do de João. No final, João e Marcos, eles voltaram desesperançosos e com decepção para Jerusalém. Mas Barnabé e Paulo foram para outra cidade. Então, no capítulo 13, capítulo 44... No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, é um trabalho tão espiritual. Então, quase todas as pessoas daquela cidade foram escutar a palavra de Deus. Mas João foi embora decepcionado, foi embora fugido para Jerusalém. Hoje também, a sua situação, você somente pode ter medo e se decepcionar por causa da situação, mas conecte esse problema com Deus. Dependa de Deus. Quando você acreditar em Deus, Deus vai te dar uma nova força. E eu acredito que Ele vai te dar muita força.